Olá, esse é o guia prático Como Vestir-se Bem. Eu acredito que estar na moda é ser original, é vestir-se com seu próprio estilo, então eu deixei já logo na capa essa frase para que vocês possam se lembrar disso constantemente. O nosso guia prático, ele se inicia com o índice, então você tem a introdução, estilo versus moda, estar segura do seu estilo, o teste com 7 estilos universais, as os 7 estilos universais em si, para que você possa aprender um pouquinho sobre cada um deles, ou se você quiser aprender especificamente sobre o seu estilo, né, qual é o seu estilo, ao invés de aprender sobre todos, você pode também, você clica nos 7 estilos universais e vai diretamente para o seu estilo depois de fazer o teste. Aqui você tem cada um dos 7 estilos. Depois disso, você aprende sobre biotipos, as cores e as roupas, acessórios, os atalhos visuais, que são os acessórios. Temos também as atividades, a limpeza e a conclusão. Então, aqui a gente passa pela introdução, falando um pouco sobre estilo e moda, sobre estar segura do seu próprio estilo, porque isso é também muito importante, sobre a evolução do estilo desde a infância até a fase adulta, explicando como isso ocorre na vida da pessoa, da mulher. Aqui a gente inicia com o teste, então você faz o teste, anota as suas respostas e depois confere os resultados e confere aqui quais são os estilos tradicional e as explicações todas do estilo, é, quais são as peças-chave do guarda-roupa do estilo tradicional, quais são os tecidos mais usados dentro desse estilo, os acessórios, como é a maquiagem, o cabelo. A gente tem exemplos desse ícone, né? Exemplos de ícones desse estilo. Então, aqui no caso do estilo tradicional clássico, a gente tem a Kate Middleton, que é a princesa de Gales, a Michelle Obama, quando era primeira-dama dos Estados Unidos, a estilista Carolina Herrera. E vamos passando até conhecer cada um dos estilos. Tem o elegante, e cada um deles as mesmas colocações. Vamos ter exemplos, ocasiões ideais para se usar, pontos positivos do estilo, possíveis armadilhas. Novamente, os exemplos de ícones que fazem parte desse estilo. Aqui, o estilo romântico. Palavra-chave, né, do estilo. Então, o que esse estilo significa, qual é a mensagem que esse estilo transmite, quais são as cores mais usadas, as peças-chave do guarda-roupa. Até chegar nos biotipos. Então, você vai, nessa parte, tirar suas medidas para conseguir compreender qual que é o seu biotipo. E, então, a partir disso, entender quais são as suas necessidades, quais roupas você deve usar para conseguir disfarçar aquilo que você gostaria de disfarçar, obviamente, né? E valorizar aquilo que você gostaria de valorizar. Então, o biotipo, ele é para que você consiga se valorizar e esconder aquilo que você acha que deve esconder, não o que o padrão social acha que nós devemos esconder. E chegamos nas cores e as roupas, em que a gente tem aqui o significado das cores, o que elas significam, o que elas, o impacto que elas causam quando nós vestimos.
e quando elas estão em combinação. E aqui exemplos de combinações de cores e o que elas significam em ambientes, em roupas e dicas também para que vocês possam explorar mais sobre as cores em obras de arte, em museus. Porque muitas mulheres falam da dificuldade de combinar as cores. E aqui a gente fala sobre as combinações também. Além disso, das combinações, a gente também tem um capítulo inteiro dedicado aos acessórios. Com acessórios, você consegue multiplicar os seus looks. E aqui, visualmente, você consegue entender como o acessório modifica um mesmo vestido, um mesmo look, trazendo uma variedade para a mesma peça. E para finalizar, as atividades, para que você possa aplicar tudo isso que você aprendeu ao longo das mais de 100 páginas desse e-book. Então, são exercícios simples, como desafios, com fotos. Você faz ao longo dos dias para comparar as roupas que você usou, os looks que você fez ao longo da semana, com a mesma peça, enfim. Aí sim você chega na parte de limpeza e compras do seu guarda-roupa, que é a conclusão dessa transformação que o e-book traz para a sua vida. Porque só depois disso é que você pode realmente dizer que você passou por uma transformação e pode entender melhor a si mesma, entender melhor o seu armário, quem você é, para que assim você possa dispensar as peças que não fazem mais sentido para você e trazer novas peças para compor o seu armário. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre como funciona o método, tenha entendido um pouco das páginas desse e-book, tenha gostado e possa adquiri-lo.